O Império Latino foi um estado fundado em 1204 após a Quarta Cruzada, que terminou com a conquista católica de Constantinopla, a capital bizantina. Essa tomada marcou a fragmentação e a primeira extinção do antigo Império Bizantino. Ele criou um regime ocidental católico dominado pelos italianos e franceses de Anjou. Os latinos tentaram impor o catolicismo e as instituições feudais católicas sobre uma população predominantemente ortodoxa e grega, o que gerou tensões religiosas e culturais. O controle do Império Latino sobre os territórios bizantinos sob sua posse foi atualmente instável, com a resistência grega organizada nos estados sucessores do Império Bizantino, como o Despotado do Épiro na Grécia, de Trebisonda no litoral da Anatólia, e o sucessor mais forte do Império Bizantino, o Império da Niceia, que tentava constantemente retomar Constantinopla e restaurar o Império Bizantino, além de enfrentar guerras contra os búlgaros e os eslavos, e enfrentando dificuldades financeiras, militares e políticas, além de enfrentar hostilidade grega. O Império da Niceia ficou sob o controle de Teodoro I Lascaris. Teodoro estabeleceu a sua capital na Niceia em 1205 e se tornou o principal herdeiro legítimo devido à sua proximidade aos angélicos. Ao mesmo tempo, os turcos do Sultanato de Rum, com a capital em Cônia, aproveitaram um vácuo de poder causado pela queda de Constantinopla em 1204 para avançar sobre as regiões fronteiriças da Anatólia. Contudo, enfrentaram resistência tanto dos bizantinos nicenos quanto dos bizantinos de Trebisonda e os senhores armênios locais. Já Teodoro, a partir da década de 1210, se consolidou como herdeiro bizantino, recapturando cidades dos latinos e se defendendo dos turcos, além de formar alianças com líderes locais, como o Império de Trebisonda. Em 1211, Teodoro I enfrentou e derrotou os turcos na Batalha de Meandro, assegurando a segurança nicena sobre a Ásia Menor. E isso conteve a expansão turca por uma década na região. Já em 1214, Teodoro, após uma década da queda de Constantinopla em 1204, o Império da Niceia havia restaurado uma administração relativamente estável sobre os territórios. O Império da Niceia ficou sob a régea de Teodoro I até a sua morte em 1222 e consolidou o domínio das cidades estratégicas na Ásia Menor e acabou reformando a sua legitimidade como verdadeiro Império Ortodoxo Bizantino, em oposição ao Império Latino de Constantinopla. Teodoro fortaleceu suas relações com o Patriarcado Ortodoxo, que operava sob sua proteção. A partir de 1220, os turcos de Rum voltaram a atacar e tomaram o porto niceno de Alanya e estabeleceram relações comerciais com os genoveses e venezianos. Em 1222, após a morte de Teodoro, seu genro João III Ducas o sucede, mas entre 1222 a 1224, João enfrenta disputas internas com os membros da casa Lascárida, especialmente com os irmãos de Teodoro. João os derrota em 1224 e se consolidou no trono niceno. João fez reformas administrativas, fortalecendo o exército e a promoção da ortodoxia. João iniciou uma política de expansão gradual para o oeste, visando reconquistar Constantinopla. Em paralelo, entre 1220 e 1230, o Sultanato de Rum viveu seu auge político e de força, e se expandiu para as costas sul e sudeste da Anatólia. No final da década de 1220 e início da década de 1230, os nicenos se aproveitaram da fraqueza latina em Constantinopla e realizaram campanhas na Trácia em direção à Macedônia. Nesses anos, sofriam com crises sucessórias e faltas de apoio do Ocidente. E na década de 1230, João intensificou sua atenção e a sua atuação nos Balcãs
estabelecendo alianças com os búlgaros e tomando diversas fortalezas da Trácia e da Macedônia. Ainda nessa década, o sultanato de Rum passou a perder o controle sobre as tribos turcas que se moviam com mais independência, e o golpe de ouro para o declínio do sultanato de Rum se deu em 1243, quando os soldados orientais da Mongólia derrotam os turcos de Rum na Batalha de Kozhedag, o que transformou os turcos de Rum em vassalos mongóis. Nisso, eles foram obrigados a pagar tributos para os mongóis, além de os mongóis terem vastas somas de poder político na região. A expansão mongol provocou a diáspora de várias tribos turcas da Ásia Central para a Anatólia em busca de um novo lar e terras seguras dos mongóis. Enquanto isso, o Império Niceno observava esses acontecimentos com grande cautela nas fronteiras. Nessa década de 1240 para 1250, João cultivou boas relações com os europeus católicos e com o Papa quando conveniente, mas mantendo a sua ortodoxia. Durante o final da década de 1240 para 50, o sultanato de Rum viu ainda mais seu declínio sob a dominância mongol, que os empobreceu bastante. Isso deu grande autonomia para as tribos turcas. A autoridade do sultão se restringiu à Cônia e às suas cidades próximas, enquanto outras regiões surgiram estados turcos semi-independentes, os beyliks, como o beylik de Kandar, Karaman e Geminan, e transformaram o sultão de Rum em uma figura de proa quase inútil. Ao mesmo tempo, João III aumentou a pressão para cima dos latinos em Constantinopla. Além disso, ele incentivou a cultura, a agricultura e o comércio niceno, construindo uma base econômica sólida que sustentaria as campanhas de reconquista bizantina. Em 1253, João III selou um tratado com os búlgaros, garantindo a neutralidade búlgara, o que permitiu João voltar as suas atenções para Constantinopla, já que o Império Latino estava cada vez mais isolado da Europa Ocidental e sobrevivia apenas com o apoio pontual de Veneza e alguns cruzados ocidentais. A população grega da Trácia e de outras terras do Império Latino frequentemente apoiava os nicenos, passando a ver eles como legítimos bizantinos e libertadores do jugo latino-católico. E com a morte de João III em 1254, o trono da Nicéia passou para seu genro, Teodoro II Lascaris. Teodoro II era imperador culto e determinado, mas foi minado pela nobreza por sua preferência aos mais humildes intelectuais e funcionários públicos do império. Mas mesmo assim, Teodoro conseguiu consolidar o controle mesmo sobre a Trácia e as partes da Macedônia. Mas com sua morte precoce em 1258, abriu caminho para uma crise sucessória, já que seu filho João IV Lascárida tinha apenas 7 anos. O governo então passou para o ambicioso general paleólogo Miguel Paleólogo, que tinha ancestralidade direta dos cominenos, e Miguel se tornou regente em 1259 e se proclamou co-imperador em 1261. Nisso ele se aproveitou da ascensão do seu poder, e depois João IV, a dinastia Lascárida, e se tornou Miguel VIII Paleólogo, fundando a última dinastia bizantina, que duraria até 1453. Esse mesmo ano ocorreu um dos eventos mais significativos da história bizantina, a Reconquista de Constantinopla. Em julho de 1261, o general niceno Alexios Strategos entrou na cidade de Constantinopla quase sem resistência e a retomou em nome de Miguel VIII. Nisso, o Império Bizantino foi restaurado, mas a grande Constantinopla
se encontrava empobrecida, despovoada e parcialmente arruinada após 57 anos de ocupação latina católica, enquanto no sultanato de nos anos de 1250 para 1260, o sultanato continuava em declínio acelerado e cada vez mais os beyliks estavam ganhando poder. Nisso, por volta de 1240 para 1250, não se sabe muito bem o ano, o importante chefe tribal turco da tribo de Kai, chamado Ertugrul, recebeu um território na vila fronteiriça com os nicenos e bizantinos mais tarde, de nome de Sugut. Marquem o nome dele, os seus descendentes serão bem grandes. Já em Constantinopla, no reinado de 21 anos de Miguel VIII, entre 1261 a 1282, foi inicialmente marcada pelo cegamento de João IV, o que irritou o patriarca Assênio Autorianus. Mas passado um tempo, isso foi resolvido. Miguel VIII herdou uma Constantinopla debilitada. Esse primeiro esforço foi reorganizar Constantinopla e reconstruir muros, igrejas e palácios. Ele restaurou o palácio de Blaquema e fez políticas para fazer a população voltar à capital bizantina, oferecendo incentivos às famílias gregas que se retornassem para a capital do exílio da Nicéia e de outras regiões. Simultaneamente, Miguel teve que lidar com múltiplas ameaças em suas fronteiras: os latinos que ainda reinavam no Egeu, os angevinos católicos da Sicília e os turcos na Anatólia, incluindo Ertugrul, e por fim o papado, que via o novo Império Bizantino como ilegítimo. E para evitar uma nova cruzada contra Constantinopla, Miguel adotou uma política diplomática ousada com o Papa e com o Ocidente. Buscou a união das igrejas ortodoxas e católicas, que eram separadas há 200 anos desde o cisma de 1054, e assinou em 1274 o Concílio de Lyon, na qual reconhecia a primazia do Papa em troca do reconhecimento e proteção. Mas essa política foi extremamente popular entre os bizantinos, que viveram 57 anos de opressão em nome do Papa. Isso foi visto por eles como uma traição à fé ortodoxa, e Miguel enfrentou revoltas e a oposição de monges, clérigos e nobres de todo o patriarcado de Constantinopla, e precisou as reprimir duramente. No Ocidente, Miguel travou embates com o poderoso Carlos de Anjou, rei de Nápoles da Sicília angevina, que pretendia reconquistar Constantinopla para os católicos com apoio papal. Nisso, para evitar guerras com Carlos, Miguel fomentou revoltas internas no reino angevino e foi o principal arquiteto da famosa Vespeira Siciliana de 1282, quando os sicilianos se rebelaram contra os dominadores de Carlos de Anjou, e muitos soldados de Carlos foram mortos, o que neutralizou Carlos, uma ameaça para os bizantinos. Mas na Ásia Menor, Miguel fracassou feio perante os turcos e foi incapaz de manter uma presença forte na região devido às pressões no Ocidente. Nisso, ele passou a permitir o abandono gradual das terras bizantinas na região, que passaram a ser ocupadas pelos beyliks turcos. Os camponeses gregos da Anatólia, se sentindo abandonados, preferiam negociar com os líderes turcos locais do que esperar socorro de Constantinopla. Apesar disso, ele manteve uma relativa estabilidade até sua morte em 11 de dezembro de 1282. E seu filho Andrônico II o sucede. Andrônico de imediato revogou o Concílio de Lyon de 1274, que unia a Igreja Ortodoxa e a Católica. Andrônico iniciou uma política de construção da economia e de uma massiva campanha de corte de gastos, desmobilizando grande parte da Marinha Imperial para cortar gastos, e passou a contratar mercenários navais de Veneza e de Gênova,
O mesmo foi feito no exército, na qual os soldados bizantinos foram substituídos por mercenários europeus. Agora, vamos até o Beylik de Sogut, na qual Ertugrul morreu em meados de 1281, e seu filho, Osman I, o sucede. Osman, entre 1282 a 1290, liderou uma série de campanhas militares contra os bizantinos na região. Além disso, Osman unificou várias tribos turcas sob sua autoridade. Osman, até 1299, adotou o título de bey e fundou uma administração rudimentar. Além disso, nos anos finais do século XIII, Osman fundou o Corpo dos Ghazes, na qual eram guerreiros muçulmanos fanáticos e dedicados a jihad contra os cristãos bizantinos. Além disso, Osman construiu alianças locais contra as tribos turcas. Osman teria uma lenda vinculada em seu nome, na qual ele teve um sonho profético em que uma lua saía do peito de um sheik e entrava no seu peito. Esse sonho foi interpretado como um sinal de que sua linhagem governaria um vasto império. Nos anos 1290, Osman conquistou fortalezas bizantinas próximas, como a de Bilek, Yanisserir e Inegol. E nisso chegamos ao crucial ano de 1299, o ano que Osman declarou a independência formal do sultanato de Rum e se autoproclamou sultão. Nisso, de Osman surge os otomanos, o sultanato otomano, que tem esse nome em homenagem a seu nome, Osman, e seria o mais glorioso império islâmico que já viu, e o último império islâmico da história, durando 623 anos, e existiria até o ano de 1924. No próximo episódio falaremos da expansão do Império Islâmico Otomano e da queda do milenário Império Bizantino Romano. Estejam lá para ver. Fique com Deus, até a próxima.